Oi, pessoal! Hoje iremos falar sobre números complexos, mais especificamente sobre o breve histórico destes números, como e por que surgiu, sua forma algébrica e geométrica. Resolver equações sempre foi um assunto que fascinou matemáticos ao longo da história. Os matemáticos antigos da Babilônia já conseguiam resolver algumas equações do segundo grau baseadas no que chamamos de complemento de quadrado, e os matemáticos gregos resolviam por meio de régua e compasso. Na Idade Média, os grandes matemáticos da época eram os hindus e os árabes, que nos vem à cabeça o famoso Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, que, a partir de uma equação de segundo grau geral, exprimiu que as suas raízes poderiam ser encontradas por tal forma, não importando a ele se delta fosse negativo, simplesmente dizendo que a solução desse tipo de problema não existia. Com a matemática voltando à tona na Europa, especificamente na Itália no século XVI, havia uma disputa entre Girolamo Cardano e Niccolò Fontana pela solução da equação de terceiro grau, chegando ao resultado que somente números reais não eram suficientes para exprimir as suas raízes. Mas vamos contar da conturbada história entre esses dois e a descoberta da solução dessa equação. Girolamo Cardano, apesar de suas contribuições, é conhecido por ter sido uma pessoa violenta, traidor e invejoso. Foi autor de Liber de Ludo Aleae, onde introduziu a ideia de probabilidade e também ensinou a trapacear nos jogos. Porém, a sua maior obra pode-se dizer que foi roubada. Niccolò Fontana, mais conhecido pelo seu apelido, Tartaglia, chamado assim porque, na sua infância, teria sido gravemente ferido por golpes de sabre e ficou com uma profunda cicatriz na boca que lhe provocou um permanente defeito na fala. Tartaglia significa gago. Em 1510, um matemático chamado Scipione del Ferro teria supostamente encontrado uma forma de resolver a seguinte equação, mas morreu sem publicar sua descoberta. E seu aluno, Antonio Maria Fior, conhecia a solução e tentou ganhar notoriedade, desafiando Tartaglia para um duelo intelectual. Apesar de seu despreparo, ele aceitou. O resultado foi que Tartaglia soube deduzir a resolução de Fior, mas como também para outro tipo, ganhando o desafio e sendo detentor da solução da equação de terceiro grau. Assim, sabendo do feitio de Tartaglia, Cardano pediu para ele que o revelasse a solução da equação de terceiro grau para que publicasse em seu próximo livro, sendo negado, pois o próprio Tartaglia iria publicar. Porém, Cardano era ardiloso e persistiu até que Tartaglia o revelasse, prometendo segredo e a não divulgação da sua descoberta, o fazendo revelar e logo em seguida Cardano publicou a sua fórmula na obra Armanha, em 1545, sendo conhecida até hoje em dia como Fórmula de Cardano e não como a Fórmula de Tartaglia. Desta forma, se encontrou as raízes das equações do terceiro grau, mas não como a forma usual que conhecia-se naquela época, dando a necessidade do surgimento de um novo tipo de número, os números imaginários. Diferente de como se vê algumas vezes, a necessidade dos números complexos não se deu para a solução de delta negativa na solução das raízes de segundo grau, mas, como na história contada, na solução das equações de terceiro grau. Isso ocorre porque se encontraram três raízes de solução, sendo duas pertencentes aos números reais e uma aos números complexos. Mas o que é um número complexo? Um número complexo é representado por uma parte real e uma parte imaginária, como descrito aqui na tela, onde esse i significa a raiz de menos 1. Ainda não entendeu? Normal, não há nada de complexo aqui, só no nome, mas é um conteúdo tranquilo. Como mostrado no diagrama de Venn, os números racionais estão fora parte dos números que conhecemos, representado por essa letra i, mas os números complexos englobam todos os números, representado por esta letra c. Voltando à solução de raízes negativas, quando encontramos um número negativo em uma raiz, dizemos que não há solução, mas há. Como dito, a letra i representa a raiz de menos 1, e isso ocorre desta maneira. Lembre-se que estamos tomando i igual a raiz de menos 1. Falamos que o número complexo é representado por a mais bi, lembrando que a é um número real e b é um número imaginário, representado por raiz de menos 1, como por exemplo estes que estão aparecendo na tela.
Se a for igual a zero, dizemos que este número é um número imaginário puro, como por exemplo 3i, 6i, menos 3i. Todas as regras básicas da matemática que conhecemos é aplicada normalmente para os números imaginários. Se b for igual a zero, dizemos que é um número real, pois não existe a parte imaginária, como 2, 5, menos 4, 7 e todos os números normais que conhecemos. Também temos os números complexos serem representados por i ao quadrado, i à terceira, i à quarta, e todo o resto, i à quinta, i à sexta e i à sétima, é variação dessas quatro potências. Lembrando que i elevado a zero é igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1, e por isso ele é real. Se lembrarmos do processo de potência, veremos que i ao quadrado é igual a i vezes i. Logo, sabendo que i é igual a raiz de menos 1, teremos a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1, que é igual a raiz de menos 1 ao quadrado, pela regrinha, da multiplicação entre duas raízes, que é igual a raiz de 1, porque menos 1 ao quadrado é igual a 1, e que, por sua vez, a raiz de 1 é igual a 1, pois a raiz do número 1, e somente ele, é igual a ele próprio. Conhecemos o sistema de coordenada e como utilizá-lo. O método geométrico consiste no mesmo raciocínio. Eu sei que você consegue realizar contas pelo método aritmético e até mesmo algébrico, mas você sabe realizar contas utilizando coordenadas? É bem simples. Sabemos que temos dois eixos de coordenada, o eixo x e o eixo y. Assim, façamos um exemplo. Quanto é a soma das coordenadas dos pontos 3 e 4 e 1 e 4? É simples. Verificamos as coordenadas desses pontos nos eixos x e y. Somamos esses pontos aqui, vamos encontrar dois outros pontos, 4 e 8. Fazemos as coordenadas desses pontos encontrados e pronto. O novo ponto dado é 4 e 6. Para os números complexos, é a mesma lógica, porém muda o plano. Em vez de serem os eixos x e y, serão os eixos dos reais e dos imaginários. Façamos um exemplo. Um ponto z é dado pela soma de 2 mais 2i, com 2 menos 1i. Encontre as coordenadas desse ponto. Interpretando, teremos essa continha aqui, mas queremos fazê-la de forma geométrica. A forma algébrica servirá para confirmar mais tarde. Pela mesma lógica do exemplo anterior, teremos assim, as coordenadas do ponto z são 4 mais i ou 4 mais 1i, que é a mesma coisa. Algebricamente, encontramos o mesmo resultado. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje e eu espero que tenham gostado. Até mais!